Mariana acordava todos os dias antes do despertador tocar. Não era disciplina. Era uma ansiedade silenciosa que fazia o corpo despertar antes mesmo da mente entender o motivo. O celular ficava sempre ao lado da cama. Bastava abrir os olhos para que a mão o alcançasse quase sem perceber. Ela desbloqueava a tela ainda deitada, ainda meio sonhando, ainda sem ter criado coragem para encarar o dia. Stories, fotos, vídeos curtos, pessoas sorrindo, pessoas viajando, pessoas vivendo. Tudo parecia acontecer em outro lugar, em outra realidade, sempre alguns passos à frente da dela. Mariana observava tudo em silêncio. Não sentia inveja clara, nem raiva, nem ódio. Sentia algo mais sutil e mais perigoso. Sentia a necessidade constante de provar, para si mesma e para o mundo, que também estava indo bem. Todo mundo parece estar bem, pensava. E se todo mundo está bem, eu também preciso estar. Não melhor. Apenas no mesmo nível. Não ficar para trás já parecia uma vitória. O quarto era simples, organizado, limpo. Cada objeto tinha seu lugar. Cama arrumada, roupas dobradas, nada fora do lugar. Mariana gostava dessa sensação de ordem. Aquela organização dava a ela a impressão de controle. Um controle que não existia em outras áreas da vida, mas que ali, naquele espaço pequeno, parecia real. O que Mariana ainda não percebia era que esse controle se limitava ao que podia ser visto. O que não aparecia nas fotos, o que não era mostrado para ninguém, estava lentamente saindo do controle. Mariana cresceu em uma casa onde dinheiro nunca foi assunto. Não porque sobrava, mas porque faltava. Os pais evitavam discutir contas na frente dela. Quando discutiam, era atrás de portas fechadas, em vozes baixas, com frases interrompidas. Ela aprendeu cedo que dinheiro vinha acompanhado de tensão, que falar sobre isso gerava desconforto, que era melhor fingir que estava tudo bem do que encarar a realidade. Quando criança, Mariana não entendia valores, juros ou dívidas, mas entendia o clima. Entendia o silêncio pesado no fim do mês. Entendia os suspiros longos. Entendia o jeito diferente com que a mãe segurava a bolsa no mercado, calculando cada item. Entendia o pai olhando a fatura com a testa franzida. Dinheiro para ela sempre foi sinônimo de preocupação. Na adolescência, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Quando eu crescer, não vou passar por isso. Não vou depender de ninguém. Não vou viver contando moedas. Não vou sentir vergonha por não poder. Aquela promessa não foi dita em voz alta, mas acompanhou cada decisão importante da vida adulta. O problema é que ninguém nunca ensinou a ela como cumprir essa promessa de verdade. Ela aprendeu a estudar, a trabalhar, a se virar. Aprendeu a ser responsável, pontual, dedicada, mas nunca aprendeu a planejar. Nunca aprendeu a lidar com o dinheiro como algo que exige estratégia, disciplina e consciência. Aprendeu a ganhar. Não aprendeu a administrar. Aos 32 anos, Mariana morava sozinha, pagava aluguel, tinha um carro usado e um emprego fixo como analista administrativa. Nada extraordinário, nada que chamasse atenção. Mas aos olhos de quem via de fora, tudo parecia certo. Ela tinha independência, rotina, contas pagas. Para muitos, isso já era sucesso. No trabalho, Mariana era vista como alguém confiável. Sempre chegava no horário, entregava tudo no prazo, raramente dizia não. Durante o almoço, sentava com as colegas e ouvia as conversas girarem em torno da vida fora dali. O apartamento novo da Júlia, o carro recém-comprado da Paula, a viagem internacional da Renata. Mariana sorria, comentava, participava. Por dentro, algo se apertava. Ela não queria mais do que ninguém. Não queria luxo nem status. Só não queria ficar para trás. A comparação nunca era explícita. Ninguém dizia quem estava melhor ou pior. Mas ela acontecia no silêncio, nos detalhes, nas entrelinhas. Mariana começou a medir sua própria vida usando uma régua invisível, construída a partir da vida dos outros. E, quase sempre, sentia que estava alguns centímetros abaixo. O primeiro erro financeiro de Mariana não foi grande, não foi escandaloso, foi pequeno. Pequeno demais para ser reconhecido como erro. Um celular novo,
O antigo ainda funcionava, ainda ligava, ainda cumpria seu papel. Mas a câmera não era boa. E como postar fotos bonitas com uma câmera ruim? Em 10 vezes não pesa, ela pensou. E realmente não pesou. No mês seguinte, quase não percebeu a parcela. Aquilo ensinou algo perigoso, que parcelas pequenas não doem, que dá para ter agora e pensar depois. Depois do celular veio o sofá. O antigo estava velho, ela justificou. Depois a televisão. Depois uma mesa melhor. Depois um tapete. Depois pequenos detalhes que pareciam melhorar a casa, mas que, somados, começavam a pesar. Nada extravagante, nada que parecesse irresponsável. Cada compra vinha acompanhada de uma justificativa lógica, quase racional. O problema é que nenhuma vinha acompanhada de planejamento. Mariana não anotava gastos, não analisava faturas, não sabia exatamente quanto comprometia do salário todo mês. Ela apenas pagava. Enquanto desse para pagar, estava tudo bem. Essa era a regra silenciosa que ela seguia. Enquanto o banco não ligasse, enquanto o cartão não fosse recusado, não havia problema. Com o tempo, o cartão de crédito deixou de ser uma ferramenta e virou uma extensão do salário. Quando faltava dinheiro na conta, ela passava no crédito. Depois eu compenso, pensava. Mas o depois nunca vinha. As parcelas se acumulavam silenciosamente, mês após mês. E o limite alto dava uma falsa sensação de segurança. Limite alto parecia dinheiro disponível, quando na verdade era dívida futura, esperando para ser cobrada. Nos fins de semana, Mariana quase nunca ficava em casa. Quando ficava, sentia culpa. Culpa por não estar vivendo. Culpa por não ter histórias para contar. Então saía. Cafés bonitos, restaurantes novos, encontros casuais, viagens curtas. Sempre com fotos. Sempre com registros. Cada postagem era uma confirmação silenciosa de que estava tudo bem. E Mariana precisava acreditar nisso mais do que qualquer outra pessoa. Ela não gastava por ostentação. Gastava por pertencimento. Não queria parecer deslocada. Não queria ser a que sempre dizia não. Cada gasto carregava o medo de ficar de fora, de parecer menor, de não acompanhar o ritmo que parecia normal para todos ao redor. Um sábado à tarde mudou algo dentro dela. Encontrou Renata, uma antiga amiga da faculdade. Renata era discreta, postava pouco, aparecia raramente nas redes. Conversaram, riram, relembraram histórias antigas. Até que, em meio à conversa, Renata comentou de forma simples que estava pensando em pedir demissão. Mariana estranhou. Como assim? Renata respondeu com naturalidade que tinha uma reserva financeira, que se planejou para isso. Aquela palavra ecoou na cabeça de Mariana. Reserva. Mariana percebeu, naquele instante, que não tinha nenhuma. Nenhuma. Naquela noite, abriu o aplicativo do banco. Demorou para clicar. O dedo hesitou. Quando finalmente clicou, o número apareceu. Alto. Parcelas sobre parcelas. Compromissos futuros que ela evitava pensar. Mariana sentiu vergonha. Não de gastar, mas de fingir, de sustentar uma imagem que não existia financeiramente. De tentar provar algo para pessoas que talvez nem estivessem olhando. A partir dali, começou a evitar convites. Não por maturidade, mas por medo. Medo de gastar. Medo de admitir. Medo de encarar a realidade. Começou a perceber algo doloroso. Muitas das suas decisões financeiras não tinham sido racionais. Tinham sido emocionais. Tinham vindo da comparação constante, do medo de parecer insuficiente, do desejo de aprovação. O corpo começou a dar sinais antes da conta estourar de vez. Mariana dormia mal. Acordava cansada. Sentia um aperto no peito ao abrir o aplicativo do banco. Fechava rápido. Depois eu vejo, dizia. Mas o depois nunca vinha. Quando finalmente falou sobre isso com uma amiga próxima, chorou. Não de desespero, mas de alívio. Alívio por parar de fingir. Alívio por admitir que não estava tudo bem. Aquela conversa não resolveu as dívidas, mas mudou algo dentro dela. Pela primeira vez, Mariana entendeu que manter a aparência custava mais do que dinheiro. Custava paz. A reconstrução começou pequena e sem glamour. Anotar gastos, cancelar excessos,
Aprender a dizer não sem se explicar. Criar uma reserva, mesmo que mínima. Um valor pequeno, quase simbólico, mas real. Não ficou rica, não mudou de vida da noite para o dia, mas ficou mais consciente, mais presente, mais livre. Mariana parou de se perguntar se estava melhor que todo mundo. Começou a se perguntar se estava melhor do que antes. E isso mudou tudo. Ela entendeu que a vida que se vê não é a vida que existe, que comparação cobra juros, que aparência custa dinheiro e que fingir que está tudo bem sai caro. Talvez essa história não seja só sobre Mariana. Talvez seja sobre escolhas que parecem pequenas, sobre decisões silenciosas, sobre a falsa sensação de estar melhor que todo mundo. E talvez ainda dê tempo de escolher diferente. Porque aprender com a história dos outros custa muito menos do que pagar com a própria vida financeira. Mariana passou a observar o mundo com outros olhos. Não foi de um dia para o outro. Não houve um momento mágico, uma virada cinematográfica. Foi lento, doloroso, cheio de recaídas silenciosas. Havia dias em que ela se sentia forte, consciente, segura das novas decisões. Em outros, bastava abrir o celular para que o velho impulso voltasse. A comparação ainda estava lá, mais fraca, mais viva. Ela começou a perceber como a necessidade de parecer bem estava enraizada em coisas pequenas. Na escolha da roupa para trabalhar, no restaurante sugerido quando alguém perguntava onde almoçar, na hesitação antes de recusar um convite. Cada decisão carregava uma pergunta escondida. O que vão pensar de mim? Durante muito tempo, Mariana acreditou que as pessoas estavam observando sua vida com a mesma atenção que ela observava a vida delas. Demorou para entender que a maioria estava ocupada demais tentando provar algo para alguém também. Cada um lutando com suas próprias inseguranças, suas próprias contas, seus próprios medos. Nos meses seguintes, ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Sentou sozinha, em silêncio, e anotou tudo. Cada gasto, cada assinatura esquecida, cada parcela que parecia pequena, mas que, somada às outras, criava um peso constante. Foi desconfortável. Em alguns momentos, deu vontade de parar, fechar o caderno, fingir que não tinha visto. Mas ela continuou. Mariana percebeu que não tinha apenas um problema financeiro. Tinha um problema emocional com o dinheiro. Gastava para aliviar, gastava para pertencer, gastava para não sentir. Cada compra era uma tentativa de preencher um vazio que não tinha preço. Ela começou a lembrar da infância, das portas fechadas, dos silêncios. Entendeu que nunca aprendeu a conversar sobre dinheiro. Nunca aprendeu a errar com consciência. Nunca aprendeu que dizer não também é uma forma de cuidado. O dinheiro sempre foi tratado como algo perigoso demais para ser discutido. E o que não se discute, não se entende. Mariana passou a recusar convites sem dar explicações longas. No início, sentia culpa. Achava que precisava justificar cada não. Depois, percebeu que ninguém exigia isso. A maioria aceitava com naturalidade. Alguns até se afastaram. E pela primeira vez, ela entendeu que certas relações só existiam enquanto ela acompanhava financeiramente. Houve um mês em que o dinheiro acabou antes do previsto. Diferente das outras vezes, ela não passou no crédito, não parcelou, não empurrou, sentiu o desconforto, ficou em casa, cozinhou, assistiu a algo simples. Foi estranho, mas também foi libertador. Pela primeira vez, ela não estava fugindo da própria realidade. A reserva começou pequena, ridiculamente pequena, aos olhos de quem gosta de mostrar números grandes. Mas para Mariana, aquele valor representava algo novo. Representava escolha, representava tempo, representava a possibilidade de respirar. Ela percebeu que liberdade financeira não tem a ver com quanto você ganha, mas com o quanto você precisa gastar para se sentir suficiente. E nesse ponto, Mariana começou a mudar de verdade. As redes sociais passaram a ter outro peso. Ela continuava usando, mas com mais distância emocional. Começou a notar padrões, sempre as mesmas poses, os mesmos lugares. As mesmas frases motivacionais escondendo rotinas exaustivas. Percebeu que muitas daquelas vidas também eram financiadas por parcelas, limites estourados e noites mal dormidas. Um dia, sem planejar, Mariana deixou de postar.
Não foi uma decisão consciente. Apenas não sentiu vontade. Viveu algo simples e não registrou. E quando percebeu, algo dentro dela estava mais leve. Como se não precisar provar tivesse aberto espaço para apenas viver. Ela entendeu que estar melhor que todo mundo nunca foi o objetivo real. O objetivo sempre foi não se sentir menor. E essa sensação não vem de fora. Vem de dentro. Vem de decisões alinhadas. Vem de coerência. Mariana ainda cometia erros. Ainda gastava além do planejado em alguns momentos. Ainda sentia vontade de acompanhar certas coisas. Mas agora havia consciência. E consciência muda tudo. Ela aprendeu que dinheiro não é inimigo nem solução. É ferramenta. E toda ferramenta exige responsabilidade. Exige aprendizado. Exige humildade para reconhecer limites. Com o tempo, Mariana começou a ajudar outras pessoas apenas contando sua história. Sem dar lições. Sem apontar dedos. Apenas dizendo: eu também achei que estava tudo bem. Eu também pensei que parcelas pequenas não fariam diferença. Eu também confundia aparência com sucesso. E sempre que dizia isso, percebia nos olhos de quem ouvia um reconhecimento silencioso. Porque essa história não é rara. Ela se repete todos os dias, em diferentes casas, em diferentes salários, em diferentes realidades. A falsa sensação de estar melhor que todo mundo é uma armadilha silenciosa. Ela não grita. Ela não ameaça. Ela seduz. Faz você acreditar que está no controle enquanto te empurra, aos poucos, para decisões que cobram juros altos. Comparação cobra juros. Aparência custa dinheiro. E fingir que está tudo bem custa paz. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando que ainda não chegou lá, que ainda dá tempo. E talvez dê mesmo. Mas o tempo não é infinito. Cada escolha deixa uma marca. Cada decisão constrói um caminho. Aprender com a própria dor custa caro. Aprender com a história dos outros custa atenção. E atenção, diferente do dinheiro, pode te salvar antes da queda. E se essa história tocou em algo aí dentro, talvez não seja por acaso. Talvez você tenha se visto em Mariana em algum momento. Talvez tenha lembrado de decisões pequenas que pareciam inofensivas, mas que ainda cobram seu preço. Histórias assim não são contadas para julgar, nem para assustar. São contadas para alertar, para abrir os olhos antes que o custo fique alto demais. Se você quer continuar aprendendo com histórias reais, entender como escolhas comuns podem custar caro com o tempo e evitar erros que muita gente só percebe quando já é tarde, se inscreva no canal. Porque aprender com a história dos outros sempre custa menos do que pagar com a própria vida financeira.